Amém? Davi que escreveu esse salmo. É um salmo de queixa. É um salmo que ele está se queixando para o próprio Deus. Amém? Já agradeço a Cristo, está ministrando a palavra dele para a noiva dele. Amém? É muito privilégio pregar ou falar para a noiva de alguém. Amém, igreja? Sempre nós devemos tomar muito cuidado com a noiva do outro, sim ou não? Porque qualquer coisa a gente perde o pescoço. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Todos acharam o Salmo 13? Amém. Nós vamos ler só o verso 1 e o verso 2. Amém? Amém. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Amém, igreja? Amém. Então vocês exalte o nome do Senhor, voltando aos lugares do Senhor. Então, nós vimos logo aqui nesses 2 versos já uma queixa do salmista Davi. Davi estava passando por um momento muito difícil. Davi estava passando por uma crise grande. Davi estava mesmo desolado, com a tristeza, com a crise, com os levantes, com tanta gente se levantando contra Davi. Mas Davi todos os dias clamava ao Senhor e pedia que o Senhor lhe atendesse. Então ele já começa aqui se queixando ao Senhor: por que o Senhor não me atende? Aí ele começa: até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Mas eu vou logo deixando bem claro para os irmãos que Deus nunca se esquece de mim nem de você. Deus nunca se esqueceu de um filho. Deus nunca deixou de atender um filho. Deus nunca deixou de ouvir o clamor de um ser humano. Ele ouve até os ímpios. Como não vai ouvir o filho dele? Como Davi era um rei escolhido pelo próprio Deus, será que Deus não ia ouvir Davi? Claro que ele ia ouvir. Hoje nós sabemos que nós andamos em vários caminhos, que não é o caminho que Deus quer. Mas pastor, a gente já anda no caminho certo. Não é porque eu e você anda no caminho certo que não vai se levantar tempestade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aonde nós podemos ver isso? Na grande tempestade de Marcos 8. Os discípulos estavam com Jesus, os discípulos estavam andando com Jesus, mas nem por isso deixou de se levantar uma tempestade contra a vida daqueles discípulos. Então nós vemos que nós também passamos pelo que Davi estava passando. Quantas vezes eu e você clamamos, suplicamos ao Senhor, chorando para que Deus quebre o teu silêncio, para que Deus não ouça. Às vezes nós abrimos a Bíblia e nada fala conosco. Às vezes não entendemos nada, nem o profeta fala conosco, nem uma profecia vem, e nós clamamos e pedimos, mas só me parece que Deus esqueceu de nós. Tem hora que nós pensamos que Deus não gosta mais de nós. Parece que Ele não vê o nosso sofrimento. Parece que Ele não vê as nossas lágrimas. Parece que Ele não vê as tribulações e os levantes. Parece que Ele não vê os inimigos que se levantam contra a nossa vida sem causa, sem motivo. Muitos se levantam contra a minha vida, contra a tua vida. E muitas vezes nós clamamos a Deus e falamos para Ele: o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Acredito que não só Davi já se queixou assim para Deus. Eu e você também nos pegamos muitas vezes clamando ao Senhor e dizendo: o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o meu choro? O Senhor não está vendo minha luta? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não lembra mais de mim? Ou será que o Senhor me esqueceu para sempre? Ou será que o Senhor não vai mais me
pastor, vou aguentar? Até quando? Eu tenho que passar vergonha. Até quando eu vou ter que andar fugindo? Até quando eu vou estar chorando? Até quando? Até quando? Até quando? Deus disse, eu não estou esquecido de você. Porque eu nunca esqueci de ninguém. Eu sempre estou atento aos seus clamores, à sua busca. Mas todo mundo passa pelo silêncio de Deus. Para que eu tenho que passar pelo silêncio de Deus para sentir falta dele? Porque quando ele aparece demais, nós ficamos relaxados com Deus. Então muitas vezes não é para que Deus sinta falta de mim, mas para que eu lembre dele. Como assim? Eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de jejuar, eu não sinto vontade de chorar pela presença de Deus. Então eu vou fazer o silêncio na tua vida para que você lembre de mim. Então muitas vezes o silêncio de Deus é Ele querendo que nós lembremos dele. Não é porque Ele nos odeia, mas é porque Ele nos ama tanto que Ele disserá: se eu tirar o sol, vocês vão lembrar de mim. Será que eu parar a chuva e não cair mais, não regar mais a terra e faltar alimento, vocês vão lembrar de mim? Então Ele disse, de alguma maneira eu tenho que chamar a atenção daquele que eu amo. Verdade, Deus. Amém? Então Deus, Ele não é surdo, Ele tem sentimento. Você vê que quando Jesus veio à terra, várias passagens nós vimos Jesus dizendo, Jesus chorou. Tem outras passagens que nós vimos dizer, Jesus dormiu. Tem outras passagens que nós vimos dizer, Jesus comeu. Como Deus e Cristo, o Cristo é o próprio Deus. Nós sabemos que Ele também tem sentimento. E nós só se importamos quando nós sentimos a falta dele. E quando Ele sente nossa falta, será que nós choramos? Então, Deus estava falando com Davi o seguinte: até quando, Davi, você vai reconhecer que eu me escondi de você para que você me procure? Então, é necessário nós lembrarmos que Jesus não quer o nosso mal, que Jesus não vai se esquecer de nós. Jamais Jesus vai se esquecer de mim e de você. Jamais Ele vai esquecer das nossas lágrimas. Ele lembra tanto que Ele para de aparecer, Ele para de falar, Ele para de dar atenção. Quantas vezes eu e você vai à igreja e diz, fala comigo, ó Deus. Quantas vezes nós queremos colocar Deus na parede? Oh, Senhor, fala comigo, sim ou não? Ou eu desisto do céu? Ele diz, então pode desistir, porque a partir de hoje eu vou parar de falar com você. Porque aqui a intenção de Deus é chamar a existência da mente do homem para Ele, para o céu. Mas só que nós se preocupamos com o nosso sentimento, com as nossas vontades. Nós não somos filhos mimados, nós somos filhos criados com vara. Aleluia. Filhos criados com vara sabem que o pai não gosta de brinquedo. E muitas vezes nós brincamos com Deus, brincamos de orar, brincamos de adorar, brincamos de ler a palavra, brincamos de fazer aquilo que Ele quer. Mas quando Ele some, Deus não me ama. Ele não vai ter coragem de chegar para um pastor ou para outro irmão e dizer, Deus não me ama, Deus não quer mais. Não, Ele não vai dizer isso. Mas quando Ele está no quarto dele, que começa Ele orando sozinho com Deus, Ele começa a sentir pena dele mesmo. Porque Deus fala com fulano, porque Deus fala com Bertano, porque a profecia vem para fulano, porque fulano é tão feliz no evangelho e eu não consigo ser feliz. É porque você abandonou Deus antes de Ele se silenciar para você. Nós temos que entender. Se eu e você que somos seres humanos, que só vimos aquilo que Ele permite, nós sentimos a falta de Deus. Imagina como Ele vê os nossos pensamentos, o nosso coração e o desejo da nossa alma. Coisas que não é desejo que traz Ele para perto da gente, mas que afasta Ele de nós. E quando Ele se afasta,
queremos questionar Deus, como Davi estava questionando Deus. Deixamos de buscar, deixamos de orar. Não há motivo que deixe eu e você de clamar pelo céu. Não tem motivo. Mas aqui no 13 diz: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Davi estava com medo de ele morrer. E os inimigos dele começaram a gargalhada dele. Cadê o rei Davi? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus que ele serve? Meus amigos, minhas amigas, hoje nós também ouvimos isso. Quando nós não andamos na direção de Deus, fazendo a vontade dele, buscando a face dele, nós também somos vencidos pelo inimigo. É verdade. E muitos lá fora olham e dizem: você não serve a Deus? Cadê seu Deus? Você não anda com ele? Não é ele que você defende? Por que está passando por luta? Por que está passando por crise? Por quê? Por quê? Por quê? Mais uma coisa eu vou lhe dizer: o inimigo pensa que ele está ganhando espaço na minha vida e na tua. O inimigo pensa que ele está vencendo. O inimigo pensa que ele já ganhou a batalha. Mas só que ele só está pensando porque Deus nunca vai abandonar o filho dele. Eu creio, Jesus. Olha que eu não estou falando, porque eu já preguei aqui do abandono de Deus. Eu não estou falando de relaxado. Eu estou falando de filho. Eu estou falando de filho que sente a tristeza de ficar longe do Pai. Quando o Pai, você viu Jesus? Jesus ficou longe do Pai e ele chorou amargamente. Jesus sentiu o abandono do próprio Pai na cruz. E era o que ele mais temia, era viver longe do Pai. Mas será que eu e você hoje tem de se ficar longe do Pai? Ou tem de ficar longe de um filho, de uma esposa, de um amigo, de um trabalho, do dinheiro? De que você teme de ficar longe? Então tem um momento que Deus vai fazer com que eu e você olhe para essas coisas e veja que é insignificante diante da presença do Pai. Uma pessoa, quando Deus se cala, dá vontade da gente morrer. Porque é a mesma coisa que você ser abandonado por uma pessoa que você mais ama. Faz descaso de você. Fica como se você não estivesse ali. Fica fazendo vista grossa. Quando vê você passar, parece que não é você. E nós sentimos o desprezo de outra pessoa. Imagina Deus sentir o desprezo do filho que ama. Então Davi estava aqui reclamando com Deus. Mas nós não devemos ficar tristes com isso. Porque Deus, ele sempre se apresentará depois de um silêncio. Eu podia contar aqui milhões de pessoas que sentiram a falta de Deus. Pessoas que Deus silenciou para ela. Pessoas que Deus não quis mais ouvir ela. Não que ele não estava ouvindo, mas que ele não queria mostrar que estava ouvindo. Será que você está me entendendo? Aleluia. Você vê que em Gênesis 17, Deus deu basta para Abraão. O pai da fé. Sim, o nosso pai Abraão, ele sentiu também o silêncio de Deus na vida dele. Ele apareceu no capítulo 16 para Abraão, mas só que Abraão resolveu ter um filho com a empregada H. Por quê? Porque a esposa dele disse: Deus não vai responder, então pega H e toma, faz o filho nela, para que você tenha um filho, Abraão. Mas só que Deus havia falado para Abraão que ele daria um filho para ele. Mas só que Abraão ouviu quem? A mulher. Abre essa porta, meu filho, senão a gente vai estourar aqui de calor. Você parece que está com o quê, pelo amor de Deus? Dá nervoso, porque um calor desse ele fecha, meu Deus. Então você vê que Abraão era o quê? O pai da fé. Deus chamou Abraão no capítulo 12. Deus disse: eu vou ser seu Deus, eu vou guiar o teu caminho, eu vou lhe dar uma direção. Ele já tinha a direção de Deus, porque ele vai ouvir
dizer uma só: obediência. Mas se eu não quiser obedecer, é um direito seu, mas também é um direito de Deus silenciar para você. Imagina um casal sem a presença de Deus, sem a fala de Deus, com o silêncio de Deus. Aonde você irá parar? Aonde irá buscar a resposta? E aí Deus aparece para ele. Ele estava com 80 e poucos anos. Quando chega no capítulo 17, ele já estava com 90 e pouco. 13 anos Deus se escondeu de Abraão. E Abraão queria sentir a presença de Deus. Porque nós vimos na palavra, e Deus falou com Abraão, e Deus disse isso a Abraão, e Deus apareceu para Abraão. Ei, mas Deus teve o silêncio dele com Abraão. É brincadeira você ficar 13 anos sem ouvir a palavra de Deus? Nós ouvimos, nós sentimos, nós oramos e nós já ficamos muitas vezes atribulados. Imagina Deus parar de falar comigo e com você. 13 anos! Mas só que Deus diz: eu me sumi para você, Abraão. Mas veja só, toda vez que Deus silencia para o homem, ele aparece com a vitória para dizer que ele é Deus e que ele é. E ele aparece no capítulo 17 para Abraão, mas ele aparece com o chicote na mão. Amém? Ele aparece para Abraão e diz: você vai experimentar do meu chicote. E ele aparece para Abraão e diz o seguinte para Abraão: apareci para você, ó, ande na minha presença. Ande na minha presença. Ande na minha presença. Ele chegou já dando o aval para mim. Ande na minha presença, na minha direção e não na direção de Sara. Por que andaste na direção de Sara? E ainda me pergunta por que eu sumi? Então Deus aqui chegou com um corretivo para ele. Estou lhe dizendo o motivo que eu sumi para você. Você acha que quando Deus se some é porque você é bonzinho demais? É porque você cagou no meio do caminho e achou que Deus não viu. Então Deus chegou com o chicote de Abraão e disse: olha, estou falando para você hoje, seja na minha presença, ande na minha presença, na minha direção, no meu caminho, porque eu tenho a direção a você. Eu mostrei o caminho e não é Sara que determina a direção para você, Abraão, sou eu. Então Deus está dizendo: não quer que eu suma, não quer que eu silencie para você. Anda na minha presença, anda na minha direção, faz aquilo que eu ordeno na minha palavra. Me busca em jejum, me busca em oração. Mostre para mim que você quer estar comigo o tempo todo, porque se eu não sentir isso, eu sumo. Mas tem pessoas que parece que nasceu da chocadeira. Parece que ela não tem um Deus, parece que ela não tem um Senhor. Ela é dona dela mesma, ou dono dele mesmo. Eu faço o que quero, eu vou por onde quero. Basta Deus se sumir da sua vida que o tormento vem. Mas Davi sabia disso, e Davi estava triste com isso. Mas nós vamos ver que Deus se fez silêncio. 13 anos foi muito tempo, sim ou não? Muito tempo foi 400 anos. Quando chegou em Malaquias, ele vinha falando com o povo, ouve, mandava profecia, mandava o profeta, e ele disse: não quer ouvir não, não quer ouvir o profeta, não quer ouvir que eu coloquei na direção para ensinar o caminho, não quer ouvir orar, não quer falar comigo. Então acabou os profetas, acabou os homens e as mulheres que eu mando para anunciar a minha presença. Acabou. E aí chega em Malaquias, ele desaparece 400 anos. Imagina que Abraão com 13 anos ficou angustiado, querendo falar com Deus, falando. Se você for analisar, Abraão lá está chorando, questionando a Deus, dizendo: eu não vou mais ter filho. Como é no capítulo 15, ele fica lá questionando a Deus. E Deus disse: Abraão, a minha promessa está de pé. A promessa de Deus na minha vida e na sua está de pé. Agora o que ele faz?
minha vida e na sua é sair da presença dele, sair da direção dele. Ele diz: ser perfeito, Abraão, e anda na minha presença. Ele diz a mim e a você hoje: ser perfeito e anda na minha presença. Se quer que eu seja um Deus presente na tua vida, que eu fale, lhe dê direção, lhe diga o que está acontecendo, lhe deixe abastecida, lhe deixe com o meu calor espiritual, é necessário obedecer e andar na presença dele. Se você for para qualquer lugar, é porque eu ouvi minha mãe, eu ouvi meu pai, eu ouvi meu marido, eu ouvi a pastora, eu ouvi não sei quem, eu ouvi. Ele disse: andar na minha presença, não. É andar na presença de Deus. Não tem conselho de pai, de mãe, de irmão, nem de pastor. Você tem que andar na direção de Deus. Aleluia. E Deus nos ensina isso. Então em Malaquias ele sumiu. 400 anos não é 400 dias. Muitas pessoas nasceram, cresceram e morreram sem ver a presença de Deus. É brincadeira isso? É brincadeira? Nós vimos a presença de Deus, nós sentimos, nós lemos e nós estamos recusando. Quando se fala de oração, é muita desculpa. Mas a oração eu vou falar com quem? Com o próprio Deus. Se você não quer conversar com Deus, você vai ter amiguinho, alguém vai confiar em você. Se você não quer ter conversa com Deus, se você não quer ter um encontro com Ele, se você não quer bater papo com Ele, será que eu devo confiar em você? Será que algum irmão pode confiar em você? Se o Criador você não quer conversa, imagina conosco. Logo nós vemos que o interesse era para poder estar sempre colocando a gente em mais lençóis, com mais conversações, porque Deus não anda com mentira, Deus só anda com verdade, porque não quer conversar com ele. Alguma coisa errada tem. Amém? Então muitas pessoas nasceram e morreram sem sentir a presença de Deus. Ou seja, morreu num silêncio de Deus. E Deus, depois de 400 anos, ele diz: eu vou voltar, me apresentar para o povo. Como? Através de João Batista. Porque eu disse a você que sempre quando Deus some, ele traz um corretivo, mas ele traz uma vitória com ele. Ele nunca abandona. Ele sempre está de olho em mim e você. Quando você vê o silêncio de Deus, não fica murmurando. Começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar pela presença dele, porque é isso que ele está esperando de mim e de você. Tem pessoas que não sentem mais nada. Chega na igreja quando vê o irmão chorando, ou o irmão me chora, o irmão está em pecado que está chorando. Ou será que ele buscou tanto, ele não está sentindo mais a presença de Deus, e ele começou a orar, começou a buscar, começou a desejar a face do Eterno. É um grande perigo eu e você ficar longe da presença de Deus. Mas quando ele volta, depois de sumir 400 anos, você já pensou? Deus, o que devo fazer? Não tem resposta. Cadê o profeta? Não tem resposta. Cadê o irmão para ler uma palavra para mim? Não tem palavra. Acabou, o céu ficou fechado. Não tem presença de Deus. Imagina o que o diabo não fez, né? Imagina. Mas você vê que antes o povo deveria estar como o povo de hoje. Que chato, tem que orar, eu não gosto de orar. O profeta ia falar: é mentira, Deus não usa ele, Deus não usa ela. Não é Deus que está falando. O irmão prega, isso é direta para mim, eu não vou aceitar, eu não vou ouvir. Eles pregam para eles mesmos, porque eu não vou ouvir o que eles estão falando. O irmão profetiza, isso é mentira, isso é coisa da carne. Aí Deus disse: então acabou. Profeta, palavra, pregador e presença. Agora o meu silêncio. E foram tantas coisas horrendas que aconteceram, que eles começaram agora a fazer o quê? Buscar a presença de Deus, clamando, orando, chorando. Por favor, Deus, me ouve, aparece novamente pra gente. Nós vamos mudar, nós vamos ser diferentes, nós vamos dar lugar para o Senhor falar conosco, nós vamos crer nos seus profetas. E Deus aí rompe esse silêncio com
Batista, anunciando o Messias, Aleluia, meu Pai. anunciando o tempo da graça, o tempo do amor. Eles agora, vocês terão ele perto de vocês. E Jesus veio e ficou 33 anos, mas o que aconteceu? O povo se esqueceu dos 400 anos. O povo começou a chamar Jesus de demônio, de mentiroso, de enganador. Você vê que Deus, só Ele conhece a natureza humana. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu e você, para poder ter a presença que Deus nos silenciar, para mim e para você, nós temos que andar na direção dEle, na presença dEle e ser fiel. Amém? Então aqui, aonde ele estava falando, aqui, Davi, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, e se for abalado. Amém? E se eu for abalado? Claro, se os nossos inimigos vencer contra a gente, nós seremos abalados. Nós teremos lágrimas, nós teremos caixões, nós teremos funerais, porque o inimigo, ele não tem misericórdia do homem. Quem tem misericórdia só é o próprio Deus. Verdade. Então Davi aqui, ele estava vivendo dois momentos. O momento da queixa, se queixando a Deus, porque o Senhor silenciou para mim, porque o Senhor não olha mais para mim. Aí ele começa com a queixa dele. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza, no coração cada dia? Então você vê que aqui o primeiro momento de Davi, no começo é o quê? De queixa. Se queixando para Deus. Por que Deus se abandonou para ele? Por que Deus deixou ele? Por que Deus o abandonou? Porque ele não ouve mais a voz de Deus. Os inimigos dele é o tempo todo encurralando ele. Ele só anda se escondendo, só anda chorando. Ele não sabe mais a quem recorrer. Deus não falava nada com Davi. Imagina um cara sendo perseguido por um exército, ele sozinho, e clama a Deus e Deus não responde. Você já andou no caminho desse? Você já andou no beco sem saída e gritou ao céu e o céu não abriu? Você já se viu o inimigo atrás de você? Correndo e você gritando, Deus me socorre, e Deus não manda ninguém para lhe socorrer? Já se sentiu abandonado, sozinho? Parece que nesta hora Deus fecha tudo. Um amigo não atende, o namorado não quer saber, o marido vira as costas, os filhos parece que nem insistem. Já se sentiu no momento desse? Abandonado pelo próprio Deus. Quando Deus faz silêncio, Ele também silencia as pessoas para nos ver, para nos ouvir. Nós se sentimos sozinhos. Parece que o mundo se voltou contra mim e contra você. Parece que nós somos uma peste no mundo. Deus não estava falando mais com Davi. Mas Deus havia se esquecido de Davi? Não. Deus nunca se esqueceu de Davi. Deus sabia o que ele estava fazendo com Davi. Então ele vem aqui e diz, e o primeiro momento foi o momento do clamor. O segundo momento foi o momento de ele dizer, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará o meu Salvador. Eu sei que ele é fiel, ele nunca me deixaria só. Eu sei o Deus que o Senhor é, ainda que o Senhor não me ouça, ainda que o Senhor faz silêncio, ainda que eu não ouça o Senhor falar, eu todavia creio no Senhor. E Davi estava nesse momento. O primeiro ele estava, porque sempre acontece isso comigo e com você, né? No momento que a gente está encurralado, que a gente está triste, está angustiado, está com o coração apertado, a gente chora, ai, o Senhor me abandonou. Ai, meu Deus, o povo fala que Deus cuida, que Deus me ama, cadê Ele? Cadê Ele agora? Vou abandonar e vai para quem? Vai para onde? Se com Deus tu está chorando, está sofrendo, vai para o diabo para tu ver o que acontece. O negócio é botar o joelho no chão e clamar. Amém? O negócio é clamar, botar o joelho
presença de Deus. Clamar à noite, pedir pela misericórdia dele, pedindo pela graça dele. Por favor, Senhor, não sei em que errei, mas não sei porque o teu silêncio. Geralmente nós sabemos por que o silêncio de Deus. É difícil a gente não saber, sim ou não? A gente sabe, porque o Espírito Santo na hora vem trazendo a mente. E aí agora, o que resta para mim e para você é botar o joelho no chão e clamar com a alma, com o espírito, com o coração, com a mente. E clamar de verdade, porque naquele momento ali, se haver mentira, ele silencia mais ainda. Nós temos que ser verdadeiros nessa hora. Não vou esconder isso aqui debaixo do tapete, não tem como esconder. Ele diz, eu estou vendo, enquanto não confessar tudo, não clamar a mim, não desejar minha presença, eu não pareço para ti. Então Davi estava nesse momento de queixa, se queixando para Deus, porque ele não aparecia mais, porque eu não falava mais com ele, porque o abandonou. E o outro momento foi esse, ele dizendo, ainda que o Senhor esteja em silêncio, eu sei que eu estou guardado debaixo das tuas potentes mãos. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor ouve minhas orações, porque na hora que as coisas vêm sobre minha vida, eu lembro do céu. Amém? Na hora que as coisas se levantam, a poeira, as tempestades levantam contra a minha vida e contra a sua, a gente lembra do céu. Lembra do céu. Então sim que ele está dizendo, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra na tua salvação. Está vendo qual é o outro momento agora? Quanto a mim, quanto eu, confio na tua graça, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então Davi estava passando por muitos problemas nesta hora, mas ele confiava em Deus. Presta bem atenção nisso aqui. O primeiro momento foi de quê? Tristeza, das queixas, do lamento. O segundo momento foi ele dizendo, quanto a mim, confio na tua graça. Ele está dizendo, eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia. Eu sei que o Senhor é Deus bondoso. E o Senhor usa, presta atenção, e o Senhor usa de graça comigo. Sabe o que é que Davi estava lembrando aqui? Ele estava dizendo, eu estava lembrando de quando eu estava lá no meio das fezes, das cabras, das ovelhas, sujo, fedorento, abandonado por pai, por mãe, por irmão, humilhado. Não podia entrar pela porta da frente, só pelos fundos quando não tivesse ninguém para comer o resto. E eu me lembro que o Senhor usou Samuel e levou o óleo da unção para trazer alegria à minha vida, Deus. Ele disse, eu sei que o Senhor usa de tua graça comigo. O Senhor dá silêncio, mas o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor me deu livramento. O Senhor me deu autoridade e força para rasgar o urso pelo meio. O Senhor me deu força e autoridade para eu acabar com o leão faminto e tomar a tua ovelha da boca dele. Eu me lembro que quando tinha muitos homens rei e realeza, eu que não vim de realeza nenhuma, não tenho sangue real, o Senhor me escolheu e eu fui exaltado quando matei um gigante. O Senhor é Deus na minha vida. Eu me lembro muito bem do que o Senhor fez, da seta, das lanças de Saul, que o Senhor me livrou, dos grandes livramentos que o Senhor já me deu. Aí eu pergunto a você, está passando pelo quê? Pelo silêncio de Deus? Por luta, por levante? Mas olha lá atrás o que Ele já fez por mim e por você. Aleluia. Olha, e você? Lá em Osé, ele disse, eu lhe tirei de um deserto, de um lamaçal. Eu lhe tirei dos pedregulhos. Eu lhe tirei de um lugar imundo. E lhe trouxe para um lugar aprazível para o homem. Eu lhe tirei de um lugar de humilhação. Eu lhe tirei de uma escravidão. Agora, você, quando vê o meu silêncio, você vem se queixar a mim. Eu
sabe de onde Deus tirou a minha você? E aí você sabe quantos livramentos Deus já nos deu? Você sabe quantas obras de macumba já fizeram para nos matar e Deus deu livramento? Você sabe quantas pessoas amolaçam contra a minha vida e contra a sua e Deus deu livramento? Você sabe quantas pessoas se levantou contra a minha vida e contra a sua e Deus nos livrou da mão do perverso? Você sabe quantas vizinhanças conversou com você, arrecadando, sabendo coisa sua para poder incriminar e Deus lhe abriu os olhos e você foi resgatado? Então eu e você estava querendo a vida. Porque eu sofro tanto, porque eu vou para oração, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Deus diz, é porque eu ainda quero você mais perto de mim. Ainda estou sentindo você muito longe. Você ainda não está orando como eu gostaria que você orasse. Tem pessoas que não, quase que nem ora, quase que nem busca. Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que anelar pela presença desse Deus. Porque quando Ele falta, meu filho, é como se estivesse faltando ar para a nossa vida. Então eu e você lembramos muito bem do cativeiro que nós vivíamos. Tem pessoas que dizem, eu nunca vivi em cativeiro não, mas teve pessoas que já viveram em cativeiro de família. Quanto das nossas famílias já botou nas portas fora, já nos escorraçaram, já nos deixaram sem era e sem era, precisando fazer o que a gente não gostava de fazer, para poder não morrer. E quem deu livramento? Esse Deus que Davi está se aqueixando. E Davi se levanta e diz, eu sei, eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Aleluia, Jesus. Ele diz, eu estou me queixando aqui, mas o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu que sou ingrato. Eu não tenho que estar aqui questionando ao Senhor, porque o Senhor é Deus, é soberano, faz o que quer na hora que quer. Aleluia. E Davi estava lembrando das coisas que ele estava vivendo. Mas nós vimos aqui também, lá em Eclesiastes 3, em Isaías 64, verso 4, também fala do amor dele por nós. Tem outro também, em Isaías 39, 15, fala o quê? Pode-se uma mãe que ama o filho abandonar? Não, não pode. Porque o amor mais aproximado do de Deus é o amor de uma mãe. Mas ele disse, mas eu sei que tem mãe que ela faz isso. Mas possa até ser que uma mãe te abandone, mas eu, todavia, o Senhor não te abandonarei. Aleluia. Isso prova o amor de Deus por mim, por você. Deus nunca deixa de nos sacudir, ainda que Ele silencie. Nós está sendo guardado o tempo todo por esse Deus. Aleluia. Tem pessoas que dizem, dá vontade de abandonar o Evangelho, sair embora. Eu tinha que voltar para a minha vida que era antes. Mas eu lhe digo, o Deus do século, desse mundo, nunca terá misericórdia de você. Na primeira chance Ele me lança no inferno. Agora o único Deus que tem misericórdia do homem e usa da graça é o Deus vivo, o Deus de Israel. Está doendo, estou sofrendo, mas fiquem com Deus de Israel. Moisés nasceu, foi escondido, porque Deus já estava dando livramento a Moisés. Mas o povo poderia dizer, Deus nos abandonou e os nossos filhos estão sendo jogados no rio Nilo. Os nossos filhos estão sendo mortos. A parteira foi usada para poder, quando nós fôssemos parir, ela chega
está cuidando de ti. Aleluia. Deus não deixará o inimigo tocar em você. Mas Deus me abandonou. Deus está de olho fixo em você. Nada pode contra você, porque o Deus Todo-Poderoso está lhe guardando. Moisés cresceu dentro do Egito, morando dentro do palácio. Faraó era o símbolo do diabo. Eles estavam lá, mas Deus estava guardando Moisés. Moisés, ele poderia dizer assim, quando ele descobriu que ele era hebreu, ele podia dizer, não, jamais eu vou me misturar com aquele povo, porque tem gente que é tão orgulhosa. Você sabe que tem pessoas que escolhem igrejas porque tem pessoas ricas e bem vestidas? Você sabe? Não vou para aquela igrejinha, não, só tem pobre. Aquele povo não tem nem roupa para vestir. Aquele povo não tem nem o que se perfumar. Um bocado ali são fedorentos, não se arruma, não se usa um perfume, não usa isso, não usa aquilo. E Deus está dizendo, eu estou perfumando ele com o perfume do Espírito Santo. Eu estou enchendo de azeite como eu fiz com Davi. Eu estou dando o cheiro do céu, da rosa de Saron. Os lírios do vale, ele não precisa de perfume terreno, mas se precisa eu dou, porque o meu perfume cheira mais do que o monte. E Moisés estava lá, comendo em prato talvez de ouro, talheres de ouro, bem educado. Mas quando ele viu, ele soube que o povo dele estava lá fedorento, escravo, sujo, que nem banho nem roupa tinha para vestir. Ele diz, eu prefiro comer e beber e morrer junto com o povo de Deus do que comer caviar com o faraó. Glória. Você está entendendo? Aleluia. O cuidado de Deus. Você vai ser criado por Moisés dentro do inferno, digamos assim, porque esse faraó era com Satanás. Então disse, você vai ser criado lá, mas nada vai tocar em você. Eu vou estar cuidando de você, eu vou estar guardando de você. Moisés, você já pensou que Moisés também sofreu o silêncio de Deus? Moisés estava lá, mas não sabia por quê. Moisés cresceu lá, mas não conhecia o teu povo. Deus disse, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Aleluia. Glória a Deus. O silêncio dele pode ter durado 13 anos na vida de Abraão, mas teve um fim. O deserto dele, de Malaquias para Mateus, pode ter durado 400 anos, mas não foi eterno. Não foi eterno. O silêncio de Deus foi quebrado pelo próprio Deus. Mas Deus nunca abandona os seus. Aqueles homens estavam no meio do mar, no meio da tempestade. Jesus estava dormindo. Ele podia dizer, mas Jesus não está ligando para a nossa dor? Não está ligando porque a gente está passando? Entenda uma coisa. Foi o próprio Jesus que fez a tempestade. Aleluia. Amém? Foi o próprio Jesus. Ele diz assim, eu estou no silêncio, mas eu estou no controle. Vocês não entenderam? Eu estou no silêncio, mas eu estou no controle. O mar não vai virar o barco. A tempestade não vai matar vocês, porque eu estou com vocês. Vocês estão na minha direção. Vocês estão na minha presença. Aleluia. O segredo não é o que se levanta contra a minha vida e contra a sua. O segredo é se você está na direção de Deus. Se você anda na presença dele. E andar na presença dele é esquecer da presença do maligno lá fora. Eu não posso ficar com dois pensamentos. Uma hora eu sou crente, eu quero morar no céu, eu quero servir a Deus, eu choro, eu rodo no manto. Outra hora eu não quero mais, nem sei mais que eu quero ser crente. Que pessoa maluca é essa? Você é maluco? Você é doido? Ou você está precisando mesmo de um afastamento do céu? Né? Porque quando eu digo eu amo, eu amo. Quando eu digo eu não amo, não amo. Quando eu digo eu estou com fome, eu estou com fome. Não dá para a gente ficar fazendo onda de menino quando nós já somos adultos. Paulo disse que quando você era menino, você andava como menino, mas hoje você não é mais menino. Você não toma mais leite. Amém, igreja? Amém. E
Deus, em Eclesiastes 3, ele disse que o tempo de Deus está nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam? Em Eclesiastes 3, diz que o tempo de Deus está nas mãos dele. Glória a Deus. Eu e você, ninguém vai acelerar ou diminuir o tempo de Deus. Ele diz, eu chego na hora certa. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, tem tempo de eu parar. E você sentir falta. E vai ter tempo de eu fazer você caminhar. Porque tudo que eu prometi a você irá se cumprir. Tudo que eu fiz a você vai se cumprir. Toda promessa que eu fiz irá se cumprir. Agora entenda uma coisa. É no meu tempo. Glória. Não vai ser antes e nem depois. Mas Deus, eu vou chorar. Pode espernear, pode gritar. Mas eu vou chegar no meu tempo. Deus não vai mudar o tempo dele porque da ansiosidade minha e sua. Ele diz, não ficais ansiosos por coisa alguma. O tempo é dele. Ele diz, vai ter tempo que vocês vão chorar. Ele diz, eu vi meus filhos chorar. Por que você não vai chorar? E diz que Jesus chorou. E Jesus foi batizado. Mas logo ele passou pelo período lá sozinho também no deserto. E quem foi que levou ele? O próprio Deus. Se for preciso Deus levar a mim e a você no deserto, para poder se achegar para ele vai levar. Amém? Ninguém vai impedir. Ah, mas eu vou pedir a fulano de tal, vou mandar jogar umas cartas. Porque hoje se eu vou jogar umas cartas, eu vou ver se eu vou ser. O cara é homem. E bota lá, eu vou ver se eu fosse uma mulher, como eu seria. Você é gay. Você é gay. Porque quem é macho mesmo quer saber se você vai ser uma mulher. Você nasceu macho, é macho, acabou. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fiz uma coisinha só. E eu estou fazendo. Pastor, eu não fiz nada de errado. Eu oro, eu jejum, vim para a igreja. E você esqueceu das coisinhas que você faz no Facebook? Esqueceu das coisinhas que você faz às madrugadas? Esqueceu dos kawaii que você vê? Esqueceu das pornografias que você vê lá? Esqueceu de ande na minha presença? Vocês esqueceram? Porque os olhos deles são como chama de fogo, nada passa desapercebido. E quando Deus dá o silêncio dele para o homem, é porque o homem tem alguma coisa coberta e Deus vai fazer trazer a tona. Não tem como esconder nada de Deus. Então, Deus, ele sempre vai fazer o que lhe apraz. Ele não vai fazer o que eu e você quer. Então, lá em Eclesiastes diz que tem um tempo também de chorar. Mas quem quer chorar? Ninguém quer chorar. Nem que seja de alegria. Não quero não, para não borrar a maquiagem. Né? Quero chorar não. Pastor, eu sou tão boazinha, pastor, eu não faço mal a ninguém. Não? Será que Deus é menino? E as falações contra as pessoas? E as fofocas? E as intrigas? E as contentas que armam um contra o outro? Nós somos inocentes? Não somos inocentes. Davi estava se achando que ele era muito bonzinho. Mas por que Deus fez silêncio para ele? Se Deus fez silêncio para ele, era sinal que ele estava muito preocupado em lutar, em guerrear, em preparar homens e vencer. Né? Talvez em casar com a filha do rei. Deus diz, eu lhe dei uma direção. Se eu me afastei de você, Davi, é porque tem coisa que tem que consertar na tua vida. Então não fique se questionando a Deus, dando um de coitadinho. Eu estou com pena de mim mesmo, porque eu não fiz nada. E Deus diz lá em 1 Pedro, eu sou Deus justíssimo. Eu jamais vou cobrar algo de você, se você não deve. Deus, quando Ele chega com o juízo e com a vara na minha vida e na sua, é porque nós erramos. Deus não erra. Deus não muda a promessa. Se Ele prometeu, Ele cumpriu. Você vê que Ele prometeu ao povo lá de Deus, aos israelitas, Ele dizendo o seguinte, Ele diz, olha, contra os modos
faça nada. Toda guerra que eu mando matar criança, adulto e velho. Mas os moabitas e os amonitas, eu não quero que faça nada. Sou inimigo de vocês, mas eu tenho uma aliança com Abraão. Eu vou zelar com a aliança que eu fiz com Abraão. Não vai fazer nada neles, que eles são descendência de Ló. Vocês não vão fazer nada contra ele. Os amonitas eram inimigos do povo de Deus, mas ele tinha o quê? Uma direção de fazer o quê? Não matar nenhum deles. Por quê? Porque Deus zela pela palavra dele. Deus dizia: eu velo pela minha palavra. E ele havia feito uma promessa: ninguém vai matar os amonitas e os moabitas. Mas um dia, os moabitas se levantaram feio contra o povo de Deus e disse: vamos matar todos eles. E agora? O povo de Deus vai deitar e vai morrer? Deus diz: eu velo pela minha palavra, mas eu tenho um amor incondicional pelo meu povo. Eles não vão tocar a mão em vocês. E sabe o que Deus fez? Começa a louvar. E o povo de Deus começou a louvar. Diz: amanhã mesmo eu darei vitória a vocês contra os moabitas e os amonitas. Como, Deus? Se a gente não pode matar eles, não pode meter a espada neles, não pode acabar com eles, como é que o Senhor vai dar vitória? Se Deus falou, vai se cumprir na minha e na tua vida. Seja lá o que for, porque Deus é impossível. Glória a Deus. Eu não estou vendo como. Deus disse: não preciso, Deus aqui sou eu. Aleluia. E eles começaram a louvar. Começaram a louvar. Quando eles chegaram lá no arraial para lutar, estavam todos mortos. Como? O povo desobedeceu a Deus? Deus disse: não, eu disse que vocês não podiam matar. Eles se mataram uns aos outros. Deus botou a guerra entre eles mesmos, e um mataram os outros. Mataram todos, o povo de Deus não teve que fazer nada. Aleluia. Então, quando se levanta uma guerra, uma batalha contra a minha vida, contra a tua, mas eu estou na direção dele, eu estou no caminho dele, eu estou andando reto com ele, é ele que entra na peleja por mim. Eu não preciso pelejar, é ele que peleja. Glória, glória, glória ao Rei. Então não se preocupe com o silêncio de Deus. Ande na presença dele, ande na direção dele, e deixa que ele vai fazer as demais coisas. Aleluia. A ordem é eu e você andar caminhar no caminho e na direção que Deus deu. Deus lá no Egito disse: o povo, olha, vai sair do Egito, eu vou cuidar de vocês. O povo murmurava, o povo fazia o diabo a quatro lá com Moisés. Mas Deus fez a promessa dele, e Deus disse: irei cumprir. Agora só tem uma coisa, viu? Vou botar coluna de fogo à noite para livrar dos bichos. Ninguém vai sair da coluna de fogo, viu? Vai andar na minha direção. A direção que eu colocar a coluna, vocês vão andar, caminhar aonde eu trilhar. Vocês estão entendendo? A nuvem de dia, para não queimar vocês do sol, vai estar sobre vocês. Mas ai daquele que saia da direção da nuvem. Tem que andar embaixo da nuvem. Tem que andar na direção de Deus. Tem que andar no caminho de Deus. Tem que ser reto no caminho de Deus. Mas hoje é diferente, é mesmo? Eu pensei que era igual, porque hoje Jesus vem com a graça e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se sair do caminho dele, é diferente. Então a ordem para que Deus ouça a minha oração e ouça o seu clamor: anda na minha presença e ser perfeito. Não dá para a gente brincar no caminho. Não dá. A gente, quando era pequenininho, a gente brincava de pé-pula, de esconde-esconde. Mas o humano achava. Deus sabia onde a gente estava. Amém? E hoje não dá para eu e você estar brincando com Deus. Brincando de esconde-esconde. Eu não vou hoje para a igreja, eu digo que estou doente. Hoje eu não vou para a igreja porque eu digo que estou com dor. Amanhã eu não vou para o culto de oração porque eu digo que cheguei muito tarde. Depois eu não vou porque eu digo que minha mulher brigou comigo, eu fiquei chateada, por isso eu não fui. Não pode sair debaixo da coluna, da nuvem. É para andar no meu caminho, Abraão. Ser perfeito e ande no meu caminho, na direção que eu lhe dou. Porque eu ando na direção que eu lhe dou, eu me afasto de você. Vocês estão entendendo? Então não tem como eu e você dizer que nós somos inocentes. Não, Deus disse a Adão e Eva: ande no meu caminho, não precisa comer daquela árvore lá,
Porque eu lhe dei tudo que tem. Eu mandei você dar nome a todos os animais. Eu tenho árvore, tem fruta de todo tipo. E se não tiver, eu faço nascer. Para você comer mais daquela árvore. Não é para comer, é para andar no meu caminho. Na instrução que eu dei. Mas o que foi que eles fizeram? Andar no caminho deles. Na direção deles. É o risco de eu e você andar na nossa direção. Eu posso, eu quero, eu vou fazer. Faz! Vai! Anda! As coisas começam a dar errado de um jeito que a gente não sabe porque está dando errado. É porque das mentiras, das manobras. Sai da nuvem e vai dar uma puladinha lá. Quando volta para a nuvem está com a parede de mar já fechada. Não pode mais passar. Estão entendendo? Então, por mais que eu e você queira fazer manobras com Deus, não dá para a gente brincar com Deus. O mundo inteiro pode estar assim, ó. Ninguém fez nada bonzinho, é isso. Mas quando vê a punição chegando, olha só. Tem pessoas que pensam que Deus... Eu não sei o que é que entende com esse povo. Eu não sei que ele pensa que eles é mais sábios do que Deus. Ou que eles é um semideus. Não sei. Porque tem hora que eu não entendo. Uma criatura, ela foi passando, não foi nessa igreja não. Ela foi passando na porta da igreja, e aí ela entrou na igreja e estava tendo uma campanha. Ela disse, eu vou participar. Chegou careca, fedorenta, suja, fazendo cocô pela boca. Por quê, pastora? Porque ela havia pregado um câncer terrível. E aí tiraram o útero dela, tiraram as trompas, tiraram os ovários dela. E aí o médico disse, está tudo de boa. Ela ficou 6 meses e ela só foi lá um dia e saiu, sumiu da igreja. Com 6 meses o câncer veio com tudo. Foi pro reto dela, foi para tudo quanto foi lugar. E agora ela não podia mais fazer cocô pelo lugar normal, fazia pela boca. Fazia cocô pela boca. E aí ela foi à igreja e o pastor estava pregando que Jesus cura, Jesus sara, mas tem que andar no caminho do Senhor. Tem que andar com a verdade, não com a mentira. Ela foi para a igreja, participou da campanha. Antes da campanha terminar, ela nasceu o cabelo na cabeça que estava careca, nasceu a sobrancelha, começou a mudar, foi fazer o exame, o médico não reconheceu ela. Disse, não é você. Ela sou eu, se não é você. Traga os seus documentos, traga lá os exames que a gente fez, porque eu não estou acreditando que seja você. E aí ela mostrou, o marido foi, mostrou tudo. O médico disse, realmente, se você está servindo esse Deus, ele te curou, não sai mais. Fica lá, porque pela medicina não tinha jeito de você ter vida. Você antes de 6 meses, você ia bater a caçuleta, você ia morrer. E ela ficou na igreja. Ficou na igreja e contou o testemunho, e todo mundo lá já era testemunho, porque o povo viu a situação que ela chegou lá. E aí, quando foi um dia, o pastor presidente viajou, foi abrir uma outra obra fora. Quando o pastor presidente volta, disse, cadê fulana? Não está mais aqui. Oh. E ela foi para onde? Pastor, chegou aqui um cara, como eu disse, o senhor, ele disse que era presbítero, se apresentou, muito bem vestido, começou a fazer campanha com os jovens tudo atrás dele, porque disse que ele era de Deus, que Deus usava ele mais do que o pastor, e que não sei lá o quê. Aí começou, os jovens que gostavam de conversar mais com ele do que comigo. O pastor disse, e o que é que tem a ver com isso? Ele saiu da igreja, procurou confusão, levou a metade dos jovens todinho com ele, e ela começou a ter caso com ele, e largou a igreja e disse que ia embora. Eu chamei ela para conversar, fulana, não faça isso, fulana. Não, ele é homem de Deus também, só tem Deus lá, Só tem Deus aqui na igreja de vocês? Não, eu vou com ele, porque ele é homem de Deus. E aí se mandou com ele. Aí foi, ajeitou as malas, tudo. Quando foi para uma cidade vizinha, o carro se chocou com um caminhão, teve que pegar ela em lama. Ela ia morrer com 6 meses, ela morreu antes de 6 meses. Não morreu do câncer, mas morreu da ingratidão. Diz que para pegar ela, diz que teve que pegar de pá. E espedaçou toda. Pegou em lama. Ela ia morrer de quê? De câncer, mas foi ingrata. Foi ingrata, foi maligna. Pensando que ela ia se esconder da mão de Deus. Eu fui lá, os bestorou. Fez a campanha, me ajudaram, eu fui curada. E agora eu vou dar uma banana e vou virar as costas. Pois morreu pior do que o câncer. Porque o câncer ainda podia enterrar ela inteira. Mas a batida do carro pegou ela com a pá. Toda espedaçada, tipo mingau. Diz que até o escopo de bombeiro e a polícia diz que nunca viu um negócio daquele. Diz que ficou tipo mingau. Pegaram de pá. E o cara foi todo
depois morreu de infecção generalizada. Sabe o que é isso? Pessoa que não anda na direção de Deus. Porque ela poderia muito bem dizer, não, você quer ir, eu gostei de você, mas se você não quiser ficar, você vai embora. Mas eu vou ser fiel na casa de Deus, porque foi aqui que eu alcancei a cura. Foi aqui, eu cheguei aqui morta e estou aqui viva. Ó, abaixo de Deus, foi os irmãos da igreja, foi a pastora que cuidou, foi o pastor que cuidou de mim. Ela era para ter dito isso, mas ela disse que não, que lá não só tinha Deus lá não. E pegaram ela no pó. Ah, pastora, por que a senhora está contando isso? Porque a pessoa que anda sem direção de Deus anda deriva. Tem coisas que Deus coloca para poder testar a mim e a você, para saber até onde eu e você é fiel a Ele. Até quando nós somos fiel a Deus. Você vê que na tempestade de Marcos 8 diz que tinha vários barcos lá, mas ninguém fala que os outros barcos morreram. Morreu? Que os barcos foram da deriva, que eles embarcaram, que acabaram com os outros povos que Jesus não estava. Ali foi a tempestade para testar exatamente a fé daquele discípulo. E quando Deus ele quer testar, Ele não vai testar os filhos do diabo, Ele vai testar o de dentro. Para ver quem é e quem não é. Por quê? Porque Deus diz assim, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Amém? Ande, seja perfeito, ande na minha direção. Aquele barco que estava com Jesus, por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade estava no controle de Deus. Os outros barcos eram de quem? Não era de pessoa que seguia Jesus, era de ímpio. Jesus não tem nada a ver com os filhos do diabo. Agora eu quero testar os meus para ver se ele é verdadeiro e sou fiéis a mim. Jesus era o que ali no barco? O pastor. Pedro saiu do barco, não saiu? Pediu a Jesus para sair, não saiu? Ah, pastora, mas ele falou, saiu, pastora. Foi mesmo. Mas depois que ele saiu, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. A tendência é isso. Saiu do barco, afunda. Saiu do caminho, afunda. Saiu da direção de Deus, afunda. Os olhos da fé com outro, afunda. Deus, Ele nunca vai esquecer de mim nem de você. Deus sempre está cuidando de mim e de você. Ele sempre vai dar direção para mim e para você. Mas eu e você tem que entender uma coisa. Nós temos que andar na direção de Deus, na presença de Deus. Nós não podemos dar o luxo de querer fazer a nossa vontade. Pastor, mas quando eu estava lá no mundo, eu fazia de tudo que eu queria. Era verdade, você estava cego. Mas em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então se eu já conheço a verdade, eu vou ser punida pela verdade. Porque os outros dizem assim, foi Deus que fez isso com aquela mulher. Não foi Deus que fez aquilo com ela. Foi a desobediência dela que fez aquilo com ela. Não é Deus que pune a mim e a você, é nós mesmos que punimos a nós mesmos. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com nossa prepotência, com nossos orgulhos. É isso que acontece. Então Davi, ele sabia que mesmo que Deus não estava falando ali com ele, ele lembrava do que Deus foi com ele antes. Eu e você pode muitas vezes chorar por alguma causa. Tem pessoas que choram porque não tem comida dentro de casa. Você já pensou? Ah, Deus, por que eu passo por isso? Deus, não é para passar. Eu vou lhe dar um corretivo agora. Deus não chamou você para encher barriga sua.